Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um bate-papo sobre operações e estratégias quantitativas. Hoje é quarta-feira, dia 27 de fevereiro de 2013. São 17 horas e 45 minutos. Peço desculpa pelos 5 minutos de atraso, que nós estamos aqui do lado de uma obra do metrô. Eu estava esperando o pessoal dar o horário de sair para diminuir um pouquinho o ruído. Então, tivemos um pequeno atraso. Se por acaso o barulho voltar, infelizmente não tem nada que a gente possa fazer por enquanto, mas em breve nós estaremos sob novas instalações muito mais modernas, muito mais dinâmicas e totalmente à prova de som, e o metrô daqui uns 4 ou 5 anos fica pronto, então é coisa rápida. Mas por enquanto não tem muito que a gente fazer, temos que vamos conviver com esse ruído por mais um tempo. Então só uma justificativa aí pelo atraso. Segundo, convidando todos os amigos, todas as pessoas que estão assistindo, fiquem à vontade para fazer seus comentários, suas perguntas, dúvidas e coisas do gênero. A gente está aqui para ajudar da melhor forma possível aí todos os que assistem e assistem o vídeo depois no YouTube. Hoje eu pretendo fazer um programa um pouco mais curto, né? O da semana passada ficou muito comprido, mas como a gente já não tinha feito no carnaval, foi meio uma consequência da outra semana. O programa de hoje a gente vai só dar um update aí no que a gente conversou na semana passada. Eu tinha colocado algumas operações interessantes aí pelos nossos critérios, pelos nossos setups, e eu vou dar tentar estabelecer aí uma rotina de chat, né? Então a gente abre, dá uma olhada no Ibovespa, dá uma olhada em Petro e Vale, que são as mais do pedaço, dá um update em alguma operação assim que a gente tinha, algum cenário que a gente tinha comentado a semana passada, e se eventualmente tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma crítica, algum pedido dos nossos amigos aí, das pessoas que acompanham o chat, a gente está aí à disposição. Então, não tem muito o que falar, o mercado continua chatinho, né? Continua, quando cai meio de leve, poucos movimentos direcionais assim, mas alguns setores que ora estavam em alta, demonstrando já algum cansaço, muitos suportes, muitos fundos aí sendo perdidos, o que indica um certo desânimo aí no mercado brasileiro, na Bolsa Brasileira, por vários motivos, seja em relação a empresas individuais ou a setores, enfim. Acho que tá bom, né? 3 minutos aí de bate-papo, de bom dia, de boa tarde. Vamos dar uma olhada já, dar o update. Primeiro update que tem aí, o update no Ibovespa. Tá todo mundo me ouvindo, a imagem está em ordem. Coloca, se alguém estiver assistindo, por favor, coloca aí no chat se está tudo em ordem, se o som está bom, se a imagem está boa. Sem mais delongas, vamos tirar minha cara feia e vamos para o gráfico aqui do Ibovespa. E já tem algumas linhas traçadas por mim aí, então se tiver muito confuso para ver, por favor, também coloquem. O Ibovespa, retomando, depois da correção aqui, dentro de um canal de alta, de um prazo um pouco mais longo, chegou a fazer um fundo no dia 16 de novembro, como a gente sempre falou, fez um topo dia 3 de janeiro desse ano, cutucando a banda de Bollinger em cima, e corrigiu praticamente todo o movimento de novembro a janeiro, corrigiu de janeiro a fevereiro aqui quase no mesmo período, talvez até demorando um pouco mais devido às congestões aqui, mas com pontos de saída ou de operações de venda bem claros, assim, mesmo que de curtíssimo prazo. Corrigiu quase todo o movimento, então em um pouco mais de tempo, nesse caso foi do dia 16 ao dia 3, o que daria 1 mês e 15 dias mais ou menos, e aqui foi do dia 3 fazendo fundo dia 20, que deu um mês e 16 dias, ou 1 mês e 18 dias aí contando corrido, sem contar dias úteis. Aqui tivemos uma possibilidade de fundo no Ibovespa, por ter feito um candle aqui cutucando, né, agulhando, penetrando a banda de Bollinger e fechando acima dela, depois de uma longa perna de baixa
com poucos dias direcionais e no último dia um pico de volume e um candle mais direcional, é que aquele famoso retorno à média, aquela setup de retorno à média que a gente sempre costuma comentar, uma distância considerável, né? Não ideal, mas considerável já da distância da média de 21, um candle de reversão, superação desse candle, e agora engata aqui uma segundinha, no mínimo, né? Esse movimento tende a testar aqui a média de 21, que hoje em dia está em torno de 58.200 pontos, que é muito próximo da retração de 30 ou de 60, dependendo se você está contando na ida ou na volta, na retração de 1/3 ou 2/3 aqui do movimento. Se contar o movimento de queda, a retração de 1/3 da queda, e se fosse contar a perna de alta, na retração de 2/3 aqui do Fibonacci, que, queira ou não, é uma referência, mas está próximo da média de 21 e a média de 200 também está aqui por perto. Então, caso for um repique dentro de uma tendência de baixa aí, de curto prazo, o objetivo desse repique é em torno dos 58.000 pontos, entre 58 e 58.500 aqui. E se for realmente um repique, porque também acabou chegando perto dessa linha nessa linha de tendência inclinada aqui, que é só uma referência, aquela história que a gente sempre fala, não vai parar de cair só porque bateu na linha, né? Mas acaba sendo uma linha de referência de um prazo um pouco mais longo, que seria um sinal negativo, que eu comentei a semana passada, que a perda desse patamar aí dos 55.000 pontos poderia objetivar ter como objetivo o movimento em torno lá dos 52.000 pontos lá embaixo, que era a próxima zona de briga maior de entrada de compra, seria nessa zona de 52.000 pontos, caso perdido esses 55. O fato é que não só não perdeu os 55, como tivemos sinalizações um pouco mais contundentes de uma virada aí, ou pelo menos de um repique de curto prazo. Essa situação do Ibovespa agora não precisa sair comprando que nem louco, mas quem quem gosta de um retorno à média, os sinais pelo Ibovespa foram dados aí nesses últimos pregões. Lembrando que no nosso chat da semana passada, no bate-papo da semana passada, a gente estava exatamente fazendo aquele candle negativo, né? E eu comentei que isso aqui estava me cheirando um retorninho à média, porque com o volume foi acima da média e fechou praticamente em cima da banda de Bollinger inferior aqui, e no dia seguinte fez essa beleza desse martelo aqui, penetrando martelo não, nesse doji, já que é para chamar as coisas, colocar nome, dar nome às coisas, né? Fez esse dojizinho aqui perfurando a banda de Bollinger de baixo, e a superação da máxima do doji teria como objetivo o retorno à média de 21, lembrando que a média sempre vem em direção aos preços, então pode ser um pouco menos que esse estaria 58.200, por isso que eu já estou chutando meio 58, 57.900 aqui como objetivo do eventual repique. O ideal era que o Ibovespa, pela simetria, ele poderia ir até os 59.000 pontos, que seria exatamente o meio do caminho da queda, e também seria o topinho aqui anterior, que a gente tinha comentado anteriormente, que podia que serviu de suporte. Tivemos aqui uma certa congestão de poucos dias, então um segundo objetivo para um retorno um pouco mais forte seria em torno dos 59.300 aqui, né? Por aí, 59.200, 59.300, 59.500, enfim, nessa zona de 59.500 e 58, aqui seriam os pontos que poderia gerar uma maior congestão e uma maior indefinição se continua subindo ou se volta a cair. Então, esse é o panorama do Ibovespa. Vou começar com Petro, então, só para manter a ordem que a gente reestabeleceu. A Petrobras, eu tinha comentado a semana passada que no caso da perca dessa zona dos 17,30 aqui, seria bem negativo, e poderia levar primeiro o índice lá para os 15, 16 pontos. O fato é que em 2-3 dias ele já chegou bem próximo disso, né? Fez a mínima aqui em 16,50, 16,53 ontem, e hoje mais
mais um dia indefinido, né? Um candle assim de abriu e fechou praticamente no mesmo nível, também não dando nenhuma pista do que pode acontecer, mas nem precisa falar depois da perda dos 19,30, que perdeu os 19,30, que era um suporte razoável de curto prazo, perdeu os 18,30, que era um suporte razoável de um prazo curto, né, um pouquinho mais longo do que o curtíssimo, e depois perdeu os 17,40, que seria um suporte de um prazo um pouco maior, que eu tinha colocado aqui. Isso foi bem negativo para a Petrobras, com volumes na média, então é aquela que vai caindo devagarzinho, não está servindo nem para aumentar muito a volatilidade. E aqui a gente tem aquele fundo que eu estava considerando, os 17, por isso que eu considerava um péssimo sinal a perder esse patamar dos 17,20, 17,30. Deixa eu só dar eu vou puxar um pouquinho mais de dados aqui do gráfico para... Pronto. Eu vou puxar pelo menos desde 2008 aqui para a gente ver qual foi o fundo de 2008 que está no gráfico, porque existe uma corrente aí de analistas que estão defendendo, né, que aqui o fundo de 2008 no gráfico é em torno de 15, é isso aqui, é o 15,70, né? Esse é isso. Esse 15,70 aqui seria um gráfico não ajustado, né, da Petrobras. Então, esse objetivo, deixa eu ver se é isso mesmo, 14,20. Esse é o gráfico ajustado. Existe um gráfico não ajustado que coincide com essa zona de 16,40, 16,50 aqui. Então, alguns grafistas defendem que o fundo da Petrobras é em torno desses 16,40, que é onde seria o fundo de 2008 pelo gráfico não ajustado, de dividendos. Eu não sei qual é muita utilidade disso, dessa briga de ajustado ou não ajustado. O fato é que se você usa o gráfico não ajustado, o fundo da Petrobras é nesses 16,30, 16,40. E se você usa o gráfico ajustado, como é o caso aqui do Shark, o seu fundo é lá nos 14, vou colocar aqui direitinho, para não... Deixa eu ver se eu pego certo aqui Opa, desculpa, gente. Só para mostrar onde é bem o fundo do gráfico aqui da Petrobras. Já passei em 2009, pronto, aqui. Seria aqui, esse fundo aqui, que é os 14,20. Então esse é um gráfico que está ajustado para proventos e dividendos e coisas do gênero. Deixa eu só ajeitar aqui. Sempre acontece isso, nunca sei porquê. Então, longe, né, da situação da Petrobras está tranquila, não está tranquila, e a perda dessa zona de preços aqui dos 17 foi um último suspiro. Agora essa zona teria que ter uma entrada de força compradora. A acumulação de distribuição aqui está bem depreciado, não estamos tendo muito sinal por aqui, né? Não tem entrada de volume, não está entrando mais dinheiro na Petrobras no sentido de negócio nas ações. E além disso, temos essa queda vagarosa aqui, que não está servindo nem para aumentar muito a volatilidade em termos históricas aí do papel. A volatilidade da Petrobras, deixa eu só dar uma olhada aqui. A volatilidade está em torno de 26, né? Volatilidade de 21 períodos aqui está em torno de 26. Então, depois de uma queda dessa magnitude, era de esperar que estivesse um pouquinho mais alta do que está hoje. Então, continuando, vamos dar uma olhada na Vale. A Vale também, depois de um rompimento aqui, de uma zona de congestão maior, ou em forma de triângulo, um ombro, cabeça, ombro invertido, enfim, cada um chama de um jeito.
e de um gap de exaustão, voltou com força aqui, perdeu uma linha de tendência inclinada que vinha sustentando os preços há algum tempo e vem testar os vários suportes que eu tinha comentado, primeiro 34,60, depois 34,20, que para mim seria praticamente o mesmo nível, e o último antes do grande fundo em torno aqui dos 33,05, 33 reais aqui embaixo, e a última esperança lá nos R$30,60, 30,71 pelo 30,71 pelo gráfico. Eu tinha comentado aqui, né, a gente estava nesse candle aqui na semana passada, e eu tinha comentado que não estava tão perfeito como operação de retorno à média pela distância, porque estava dando um número bem em cima, né, da volatilidade, do 1/3 da volatilidade aqui, então que talvez não fosse tão interessante, mas acabou se tornando interessante, né? Mesmo porque na sexta-feira fez um outro candle aqui que quase invalidou esse candle totalmente fora da banda de Bollinger, que poderia sugerir uma entrada. Então a gente teria uma entrada menor no primeiro dia. Esse candle do segundo dia aqui seria uma entrada bem interessante, porque é um candle totalmente fora da banda de Bollinger, é uma boa distância, né? Daí aqui sim, praticamente esses poucos centavos já trariam para dentro do critério e com volume um pouco acima da média. Então esse candle fora da média das bandas daria uma entrada para a gente no dia seguinte ao chat, né, da semana passada. E apesar desse candle preto na sexta-feira assustar, né, não teria batido no stop, né? Lógico que ninguém vai comprar isso aqui e colocar um stop na mínima, tem que dar uma folga. Então não bateu aqui na mínima pela folga. Mas se você não entrou aqui, você poderia ter entrado exatamente nesse candle, pelo menos pelos dois critérios aqui, que seria a distância da média, um candle fechando próxima da um dia fechando próximo da mínima, um volume acima da média e fechamento fora da banda de Bollinger. Se bem que esse fechamento não se deu tão... Vamos dar aquela olhada. Fechou no 34,10. A banda de Bollinger aqui estava em torno de 34,50, daria 2%. A volatilidade da Vale está em torno de 28, 27. Então, arredondando, teria que fechar 3%. Mas tirando esse pequeno detalhe, poderia ter dado uma entrada aqui com stop a 3%, o que daria mais ou menos em 33,20. Então o stop estaria aqui embaixo. Essa movimentação de ontem não pegou, então a gente estaria dentro de um trade de retorno à média em cima da Vale, com objetivo ou um valor, assim, uma zona de preços que seria interessante, seria esse suporte de 37 que virou resistência, 37,30 que virou resistência, e outro a média de 21 que hoje estaria em torno de 36,82, ou para quem quiser, né, ir puxando o stop para mínima, ou enfim, aí é questão de condução do trade, cada um conduz do jeito que quer. Mas o primeiro objetivo seria lá em cima, lá nos 37,30, 36,80, que na média, o retorno à média seria isso, lembrando que a média sempre vai abaixando um pouco, então, e a gente defende aquelas famosas realizações parciais como forma de preservação de lucro. Então, o objetivo do trade seria lá nos 37, vamos arredondar, 37,80 para um lado, 37,30 para o outro, lá em torno dos 37, um pouquinho menos talvez, por causa da média. Mas esse é o objetivo final para fechamento do trade, né, e tentar buscar outros sinais. O certo seria colocar uma realização parcial com 3,5%, 5% para cima e puxando o stop para as mínimas ou para próximo das mínimas de cada dia para conduzir o trade. Essa é a situação da Vale, que deu um trade meio confuso aqui, mas queira ou não, teria dado entrada na sexta-feira, quase pegou stop aqui do pessoal, por muito pouco não pegou o stop do pessoal ontem, né, que chegou a estar caindo alguns centavos aí, alguns poucos pontos percentuais, alguns centésimos de pontos percentuais, mas recuperou, fechou quase na máxima do dia, e hoje também tivemos um dia bem atípico, abriu para baixo corrigindo, né, e fechando próximo da máxima. Esse tipo de alargamento, né, que estamos tendo aqui, que
candles um pouco mais com as mínimas cada vez mais baixas e com as máximas cada vez mais altas. É uma figura de análise técnica assim que nem sempre é tão simples operar assim. É uma das mais difíceis de se operar esses alargamentos aí, ou esse megafone, cada um chama de um jeito também, mas tem que ficar bem esperto. Então quem entrou nesse trade por conta de retorno à média, é bom começar a conduzir o trade com bastante carinho. Ao contrário, agora eu vou começar a falar do que a gente tinha comentado a semana passada. Já comentamos o Petro e Vale. Primeiro, eu tinha comentado que a gente ia brincar de fazer um trade aqui na GGBR por conta do retorno à média, porque ela estava se enquadrando mais nos critérios que a gente tinha estabelecido, né? Que é um candle fechando totalmente fora um candle fechando mais de 10% da volatilidade para fora da banda de Bollinger, afastado 1/3 era exatamente esse candle aqui, esse dia aqui que é o dia do chat, foi esse candle que a gente comprou. Então qual que é o esquema? 1/3 nesse fechamento a 15h30, um candle uma compra, uma parte da posição no fechamento do dia seguinte a 16h14. Então temos uma compra 15h30 e outra 15h70, desculpa, e outra a 16h14 no fechamento, e teoricamente outro na superação da máxima, que teria sido esse candle. O fato é que nessa superação da máxima a gente já teria feito uma realização parcial aqui, né, lá nos 16,80. Lembrando que é um trade de retorno à média, é um trade que tem que ter as realizações parciais, e um dos objetivos era o fundo anterior perdido aqui em torno dos 16,80. Quem não acredita pode olhar o vídeo lá, que foi mais ou menos isso, foi uma brincadeira que a gente fez. E a posição restante, a metade, 1/3 da posição que restou, e puxando pelas mínimas aqui, vendo que notando que nenhuma, depois da terceira entrada ou da segunda entrada, nenhuma mínima foi violada, e hoje faz um sinal mais negativo. Quem quiser pode puxar um stop para a mínima desse candle de hoje da posição restante, ou tocar o trade por outro tipo de critério aí mais interessante. Como é um trade de retorno à média, a média já está descendente e a gente já atingiu um ponto de realização parcial, eu talvez pudesse puxar um stop para a mínima desse candle de hoje e aguardar aí, mesmo que essa última parcela eu saia no 0 a 0, a primeira saída aí já me deu um lucro bem considerável aí, que poderia me deixar mais à vontade para o trade. Outra que a gente tinha comentado foi a Ultrapar, que tinha dado um rompimento interessante na semana passada, né? E vamos colocar bem, eu tinha comentado em cima desse candle a compra, né, no fechamento desse dia, ou ter comprado esse rompimento aqui próximo dos R$50. No dia seguinte ela já abre com gap e sobe quase 5%, fecha aqui totalmente fora da banda de Bollinger. Então quem quisesse fazer uma realização parcial já poderia ter feito só por conta desse gap e de fechar tão longe da média de 21 e fora da banda de Bollinger. Vamos dar uma olhada aqui, a banda de Bollinger está em torno de 51,80, ela fechou 52,70, daria R$1,50, daria 2 e tantos % para cima, para fora da banda. A volatilidade dela não está tudo isso também, deve estar em torno dos 20 e tantos %. Então aqui já poderia ter dado algum tipo de realização parcial, ou pelo menos puxar o stop para baixo da mínima. Aqui sim ela teria feito um fechou fora, fechou dentro, né? Aqui, no dia seguinte estaria dentro do trade, aqui fez um fechou fora, fechou dentro, poderia ter liquidado no fechamento desse dia uma parte e outra parte liquidada na mínima desse candle aqui em 51,80, 52,14, sendo que a entrada teria sido aqui nos R$50, tá R$49,90, mas vamos dar uma lambuja aí que a gente não conseguiu comprar e só conseguiu comprar acima dos R$50. Aqui esse rompimento exatamente no dia que a gente tinha
buscado. Para quem confia e quer ficar mais tempo, porque aparentemente ela está no começo de uma tendência de alta de mais tempo aqui, né, visto que no meio final do ano passado foi quando as médias começaram a abrir uma em relação às outras. Quem acha que a Ultrapar está no começo de uma tendência de alta maior, podia simplesmente colocar um stop abaixo do gap aqui, né, porque teoricamente os gaps fecham, aquele papo todo, mas tem esse gap como referência e tem o topo rompido aqui como referência. Então quem quer ficar mais tempo com o papel, não está fazendo simplesmente um trade de curto prazo, ele já teria realizado parcial uma parte, e a outra parte estaria com stop em torno abaixo dos R$50 aqui, ou um pouco abaixo do fechamento do gap, aí vai de gosto, mas ela aparentemente as médias ainda estão abrindo, ainda parece que ela vai continuar. Tendência de alta, trade de rompimento, teríamos uma nova entrada na superação dos R$53 aqui, outro trade de rompimento na Ultrapar. Então fica fácil de conduzir um trade assim, está em tendência de alta, toda vez que rompeu, toda vez que fizer um recuo, entre aspas, saudável, faz um recuo, faz um candle de indefinição, ou faz um dia menos direcional, compra o rompimento da máxima do candle, comprando um recuo, e de preferência bem próximo da média de 21, né? Então faz um candle próximo da média de 21 e você compra o rompimento da máxima desse candle. Só dando o update do que a gente falou a semana passada. Outra que eu não lembro se a gente falou a semana passada, que é Bematec, que eu tinha falado que era um small cap, mas que tinha dado entrada, né, aqui nesse dia. Então não lembro se eu comentei dela, mas eu tinha anotado ela, ou se foi ela que eu esqueci de falar, mas aqui fazendo essa congestão de topo, né, o rompimento dos 8,40 daria uma entrada. Agora ela andou um pouco e tende a realizar com volumes menores, nada muito a fazer. Quem está no trade pode só encurtar o stop para baixo, né, para baixo da mínima de 7,60 por enquanto, ou na mínima do candle de entrada. Aí é o tempo que você quer ficar no trade. Se você quiser sair no trade mais rápido, põe na mínima do candle que gerou a entrada. Se você quiser, acredita na Bematec, acho que esse é o começo de uma longa tendência de alta, principalmente por conta dessa contração de volatilidade aqui, que quem entrou em Bematec já teria entrado antes, né? A gente já está aqui, já estaria dando quase deixa eu ver, uma, duas, já estaria na terceira entrada em Bematec aqui por critério de rompimento, né? Então, para quem quer aqui, quem é mais conservador poderia ter entrado aqui, ela rompeu, fez pullback, comprar de novo o rompimento do pullback, voltou e está na terceira entrada aqui, para quem gosta de comprar. Para quanto o árbitro está falando, comentou sim, valeu árbitro, pelo menos alguém está, é muito bom, muito confortante saber que tem alguém assistindo a gente, mas valeu, eu tinha comentado. Então por enquanto está no trade assim e continua no trade. Agora o rompimento vai se dar lá nos 9,10. Então para quem está acompanhando esse trade aqui, acima dos 9,10 está dando, acima dos 9,10 estaria dando outra entrada aqui para quem está acompanhando o trade de Bematec. Sempre lembrando que a Bematec é uma small cap aqui, ela movimenta em torno de 2 milhões, então não dá para entrar, fazer um all-in em Bematec, lembrando de se estabelecer o critério de liquidez aí. Se ela movimenta 2 milhões, então não dá para entrar com muito mais do que 20 mil nela, assim, estando tranquilo, que seria se ela movimenta 2 milhões, 10% seria 200 mil, 1% seria 20 mil, então pelo critério de liquidez 20 mil seria entre 20 e 40 mil, vai sendo mais, para não deixar agora, entre 20 e 40 mil não dá para colocar muito mais que isso na Bematec, senão você já está influenciando demais no preço, né? 2% do movimento geral do papel é muito grande. Lembrando, apenas uma lembrança que a gente tem que ter algum tipo de critério de liquidez aí, principalmente em small cap. A outra que eu tinha conversado a semana passada foi a CSN. Como eu disse, eu só estou dando um update aí da semana passada. A CSN continua não bonita, mas já começa a esboçar aqui uma congestãozinha, né, e a simetria pode sugerir um novo teste lá nos 11
ou pelo menos até os 10,50 aqui, né, que seria a congestão perdida, mas a média já está se aproximando. Só tomar cuidado que se tivermos um rompimento, essa média se aproximar e fizer um candle de reversão, é uma indicação que ela poderia continuar caindo, né, já que ainda temos aqui nessa longa queda desde o começo do ano, a acumulação perdeu uma congestão aqui e vem buscar o fundo. Então não temos um sinal claro de reversão em CSN ainda. Pelo contrário, se a gente olhar um pouco mais longo, a gente teria um suporte um pouco mais forte, talvez. Não, acho que o suporte agora, esse suporte de 9,50, 9,60 aí, eu comentei semana passada, já era um suporte mais forte, né? O último dos moicanos é aqui nos 8,85, né? Mas daí já dá, acho que perdendo a mínima dessa congestão aqui em torno dos 9,50, 9,55, já seria um sinal bem negativo. Daria para a gente adicionar algum stop de alguma posição eventualmente comprada em CSN e esperar ela bater lá nos 8 e alguma coisa, 8,60, né, que eu disse. Dureza, viu? Velho é uma coisa. 8,85 aqui, fazer alguma compra de suporte mais interessante, mas não tem nenhum critério, nem por enquanto. Não. Agora a gente só está esperando formar essa congestão aqui mais de fundo para ver se isso aqui vai ser um fundo mesmo, ou seja, é muito if, não dá para ficar, ninguém negocia if, e se cair, e se não sei o que, ninguém negocia e se, a gente negocia o movimento, né? Então a perda poderia gerar uma venda aqui por rompimento, mas o objetivo é muito pouco, seria em torno de menos de 10% aqui, né, dos 9,60 até os 8,50 lá embaixo. Para quem quiser pode tentar, mas tem que esperar dar essa deixa. Outra que agora as que eu tinha comentado, que eu tinha separado para hoje, assim, que eu dei uma olhada, que chamou atenção hoje, as que chamaram atenção hoje, já que não tem nenhuma pergunta, as que chamaram atenção, temos Duratex, né, que já, tanto para quem trabalha mais no curto prazo, deixa eu dar uma melhorada aqui para vocês, pessoal, um momento, deixa eu ver, mas rapaz, isso, tá, então, para quem trabalha no curto prazo, esse movimento aqui entrou nesse candle, ou seja, na sexta-feira, eu não estava aqui, então não dá para falar. Essa movimentação de fechar em cima foi um rompimentozinho aqui interessante para quem trabalha num prazo um pouco mais curto. Qual foi então esse candle? Então qual foi? Por que não entrar aqui? Se tivesse outra rompendo nesse dia, eu não entraria nela pelo volume. Então esse candle aqui atende dois critérios, o critério do rompimento de uma zona testada, que foi os 14,40 aqui, e o fechamento na máxima, mas não atenderia o critério do volume. Então, apesar de ter sido, depois a gente viu que acabou dando certo, eu ficaria com um pé atrás, ou talvez não entrasse com toda a posição aqui, em vez de colocar tudo que eu separei de grana para colocar nesse trade, eu teria entrado com metade, ou um terço, ou 2/3, enfim, dependendo do grau de arrojo, dependendo do grau de cagão, né, da pessoa, vamos dizer assim, de cautela, ela podia ter entrado com uma posição menor por conta do volume não ter sido tão bom. No dia seguinte a gente teve um gap, ela fez uma indefinição numa zona de resistência, e aí sim no dia seguinte, ou seja, ontem, o rompimento desse topo anterior em 15,30 e o rompimento desse candle de dúvida aqui, praticamente fora da banda de Bollinger, seria um sinal de entrada, como foi, e hoje né, isso daqui foi ontem, né? Então ontem a gente teria entrado e hoje já teria feito algum tipo de realização pelo afastamento da média e por um candle totalmente direcional aqui fora da banda de Bollinger. Então quem não entrou ontem ou anteontem, para operar rompimento, a entrada tem que ser rápida. Para operar retorno à média, a saída tem que ser um pouco mais rápida, né? Assim, se no retorno à média a gente não teve um retorno mais rápido à média de alguns dias, é bom ir puxando a mínima, puxando o estoque para as mínimas. E aqui nesse rompimento a entrada tem que ser, rompeu, você tem que entrar, e aqui no primeiro, nesse
primeiro caso, eu já teria, nessa fechada, eu já teria colocado algum tipo de stop na perda da mínima aqui do candle de definição, que foi totalmente fora da banda de Bollinger aqui, mas como eu disse, eu sou cagão. A superação aqui teria gerado a entrada do resto da posição e nessa superação da máxima dos 15,30 que eu falei. Mas esse fechamento já me deixaria com o pé atrás, né, por conta de fechar na máxima e totalmente fora da banda de Bollinger aqui, longe da média. E o yield de hoje então é só confirmação que está na hora de encerrar esse trade, já está legal, ou pelo menos encerrar uma boa parte dele, aí, uns 2/3 da posição, por conta da distância da média. Então a média hoje em dia estaria em 14,20, 14,28 e ela simplesmente está 16 e fechou 16,09, ou seja, ela está quase R$2, 1,80 aí, né? Em 1,80 ela está quase 10% longe da média. Então e a volatilidade dela está em torno de 30 mesmo, a volatilidade não analisada, e o fechamento do candle muito fora da banda de Bollinger. A banda de Bollinger está em 15,40 e o fechamento foi em 16,09, o que também daria mais do que 1/3 da volatilidade aí. Então, por esse critério, a gente podia pensar em encerrar a posição, encerrar uma boa parte dessa posição em Duratex, que é o que eu tinha visto para hoje. Outra que eu cheguei a separar, misteriosamente, um setor de educação, né, que a gente comenta pouco, então não vejo muitos comentários sobre isso, mas era só para mostrar. Então, oportunidades, o que estaria comprando em rompimento aqui, Estácio, STC, tá valendo ainda, né, 27,2, tá, Estácio e STC, depois do rompimento dessa pequena congestão aqui, as médias começaram a abrir, então as 3 médias alinhadas para cima, então todos os rompimentos podem ser comprados, já que ela se encontra em tendência de alta. Simplesmente ela não é muito congestionar, e quando congestiona ela engana, né? Não engana muito. Mas essa é uma que está boa para quem quiser operar alguma coisa em tendência de alta, então chamou atenção. E a outra é a Crouton 3, Crote 3 também, que está exatamente na mesma situação. Vamos ver se está, acho que não atualizou. É Crote 3 ou é Crote 4 que está nessa 27,2? Deixa eu ver se é Crote 4, que eu tinha anotado, eu não coloquei se é 3 ou 4. Também pior ainda, acho que é Crote 3. Mas beleza. Vamos. Então essa aqui é a Anhanguera Educacional, também na área de educação, simplesmente mostrando que tem um setor que está forte, que é essa área de educação aqui, depois de um período congestionado, fazendo aquele alargamento que a gente odeia, rompeu aqui e aparentemente está fazendo um recuo até a média de 21. Também é uma empresa não tão boa, mas está movimentando em torno de 30 milhões por dia, então é uma que dá para a gente também brincar. Aqui ela fez a perna de alta, recuou até a média de 21 aqui, e agora hoje rompeu a média de 21, de repente pode ser uma boa entrada, um volume quase na média, não foi excepcional, mas já foi na média. E o recuo não foi tão grande assim, não chegou nem bater na primeira retração, nem num terço aqui, não vou nem chamar de retração de Fibonacci, mas não recuou nem um terço no movimento. O ideal seria recuar metade, mas de repente equivale uma aposta, e como ela estava congestionada depois de uma longa tendência de alta, aqui ela pode estar começando uma tendência de alta, as médias estão alinhadas e ela fez o recuo. Aqui pode ser uma entrada, visto que o setor está forte, olhando os pares dela está forte, e tanto a Crouton quanto a Estácio já subiram mais do que ela subiu nesse ano. Então é só uma questão de escolher um setor que pode estar mais forte. O árbitro está pedindo para comentar Light, lógico, podemos dar uma olhada. Como eu sempre falo, eu não comento muito de ações, eu comento de cenários. Para comentar de ações, talvez a gente precisasse entender mais de empresa do que a gente entende, assim, mais de balanço. Mas de cenário dá para a gente falar alguma coisa assim sempre. A Light, como todo o setor de elétricas, está bem conturbado, né?
eu até comentei, eu estava comentando hoje aqui com o Pedro no escritório, que por critério de retorno à média, assim, dependendo de como fechasse, valia alguma aposta em Eletropaulo. E está começando a sair notícia ruim de Eletropaulo, então essas coisas sempre me chamam a atenção para operar na compra, mas ainda está muito conturbado. Seria a mesma coisa de OGX hoje em dia, ainda está muito conturbado. Apesar da volatilidade delas não estar tão alta quanto da OGX, o que coloque dinheiro de pinga, né? Coloque dinheiro que você colocaria em opções em OGX hoje em dia. A questão das elétricas também está bem estranha. Praticamente o que eu vejo aqui, ela está numa tendência de baixa, perdeu um fundo, e nesse candle aqui de ontem ela teria dado um sinal praticamente de venda, né? Porque a perda do fundo aqui e cutucando a média de 21, olha como já a média de 21 aqui vem servindo de resistência para ela. Ela bate na média de 21, dá uma caidinha, aqui ameaçou romper, dá uma caidona, bate na média próximo da média de 21, dá uma caída. Então aqui para mim estaria mais um setup de venda, né? Apesar de aqui a gente ter quase um fechou fora, fechou dentro, não foi bem isso, próximo de um suporte, né, dos 19,30, se não me engano, esse suporte aqui, ela fechou um dia abaixo, no outro dia repicou ou reverteu o movimento, ela foi até a média de 21 e voltou forte. Então aqui a Light para mim está quase um setup legal de venda, apesar de já ter vindo de se a gente olhar um prazo um pouco mais longo, vou colocar aqui um pouquinho de paciência, pessoal. Vou colocar aqui, só para não ficar 0,1, 0,1, 2 mil. Vamos lá, apesar de só dando aquela olhada que eu gosto, né, de um prazo um pouco mais longo, o topo dela do ano passado foi lá nos R$28, e desde então ela vem fazendo pelo menos topos descendentes principais, né? Quando a gente olha aqui os topos, os principais pelo menos são no mesmo nível, e a hora que ela perde a segunda zona de preço nos 22, ela testa como resistência e volta a cair. Então ela pode estar fazendo a mesma coisa, né? Tanto que naquele critério que a gente fala, a base aqui estaria reta, né, e os topos descendentes. Então isso sugere a perda do fundo. O fato é que perder no fundo seria aqui seria uma primeira entrada, se bem que o stop estaria um pouco mais longe aqui, mas aqui seria uma primeira entrada, e a perda dessa mínima aqui seria a segunda entrada, buscando o fundo lá de não sei quanto tempo. Depois a gente vê quanto que dá exatamente, mas como objetivo. Então, traduzindo, por enquanto ela estaria mais, como ela está em tendência de baixa no prazo diário aí, fez um M aqui, né, perdeu o fundo, testou o M como resistência e voltou a cair, e agora está testando o próximo suporte, e a média de 21 desde o começo do ano tem servido como resistência, talvez isso aqui estaria chamando mais vendas do que compra. Ainda não temos nenhum critério de reversão nela, não tem nenhuma indicação que esse movimento pode se reverter. O Marcão chegando aí, Marcão, tudo bom? Como tá as coisas? TG, boa tarde, pode comentar Ambev. Posso, a Ambev deu uma canseira, né? Ela cansou de subir um tempo e ela vem fazendo, tivemos 2 dias mais direcionais. Depois dessa de uma longa tendência de alta, né, da Ambev, apesar de com períodos mais longos de congestão, enquanto a bolsa estava despencando, ela estava lateral, o que não deixa de ser um sinal bom. Ela fez essa congestão aqui, e depois da perda dos 90 e 50 aqui, ela fez 2 dias bem direcionais, assim, fechando próximo da mínima e com volumes bem grandes. Então o volume de segunda-feira, só para você ter uma ideia, foi, o volume médio aqui seria, o volume médio estaria em torno de 120, é isso? Deixa eu ver aqui, só
174, o volume era em torno de 122 milhões e nesse dia aqui ela movimentou 250, ou seja, 2 vezes o volume praticamente numa perda de suporte, se bem que o suporte já tinha sido perdido nesse candle aqui, que também foi o volume acima da média, testou o fundo perdido no dia seguinte e veio com força para cá com volume monstro, tentou reagir ontem e hoje ela faz um outro sinal bem negativo. Eu diria que a média curta já cruzou a média, esse estreitamento estava indicando já um aumento tivemos uma diminuição da volatilidade que sempre precede um aumento da volatilidade, e aumento da volatilidade normalmente é para baixo, né? Quando o preço cai, a volatilidade aumenta. Então a perda aqui dos R$90 foi um sinal negativo, e depois com 2 candles fortes na segunda-feira e hoje, o cenário fica bem feio para o curto prazo da Ambev. Mas como a Ambev é uma empresa boa, né? Todos nós sabemos, a empresa boa, tem alguma notícia ruim que deve ter saído, e a perda do topo anterior aqui também nos R$88, R$89 foi mais negativo. O último sinal aí para quem quiser, talvez for uma boa compra, é lá nos R$83, R$84 aqui, que foi que é o fundo da congestão anterior e o topo rompido lá de outubro do ano passado. Talvez uma compra lá para os 84, 85 seja uma boa compra, mas o fato é que essa movimentação, pelo menos a movimentação de curto prazo da Ambev, é bem negativa para um prazo um pouco mais curto, mas ainda não tem também nenhuma como é que eu vou dizer, não tem nenhuma indicação. Aqui a gente poderia ter feito um fechou fora, fechou dentro, mas estava claro aqui um movimento de impulso, né? Então, o que eu espero para a Ambev, que possa ela cair mais um pouco e depois fazer um retorno à média aqui, em função da distância da média, com volume, não sei o que. Aqui a gente tem um fechou fora, fechou dentro, que praticamente não confirmou, né? Ele já abriu para cima da máxima do dia anterior, fez uma máxima e voltou com força hoje, fechando próximo da mínima. Quem entrou aqui nesse fechou fora, fechou dentro da Ambev, pode colocar um stop abaixo da mínima do candle de ontem, em torno de 85,60, e esperar cair mais um pouco. O fato é que, como teve e não foi tão claro, né? Porque apesar do volume ter sido alto, não teve uma distância tão grande assim por causa desse fechou fora. E o segundo é a abertura das bandas, indicando aumento da volatilidade. Aumento de volatilidade indica que ela pode cair mais um pouco, mas aqui nos R$80, ou seja, 10% de onde ela está hoje, aqui nos R$80 já passa a média de 200, que faz muito tempo que a Ambev não visita a média de 200, praticamente desde agosto de 2011 a Ambev não bate na média de 200. Então talvez aí em torno desses R$80, foi o que eu tinha falado, esses R$80 pudesse ser uma boa compra para a Ambev, já que desde 2011 ela não visita a média de 200 aqui, né? E por muito tempo a média de 50 também, só quando ela bate na média de 50 ela volta, ó, né? Aqui que foi a congestão que a gente comentou num prazo um pouco maior, e ela já perdeu a média de 50 aqui, e de repente pode vir testar a zona dos pelo menos R$82 aqui, né, que seria um topo anterior rompido. Então tem 84, vamos lá, R$84, R$85 é o fundo da congestão anterior, e o topo anterior pode funcionar segurando um pouco a Ambev. E depois a gente tem lá os R$80 a média de 200 e uma convergência também de fundos e topos, que pode funcionar como um suporte super vitaminado aí da Ambev. O Marcão falando, TG, você já comentou Vale? Já comentei, pode comentar novamente? Claro, Marcão, você manda, não sou besta. Então vou falar rapidinho, como eu já comentei. A Vale, a semana passada a gente tinha comentado que ela quase, esse candle aqui é o candle da semana passada,
que ela quase se enquadrou no retorno à média, né, no dia do chat que eu estava falando, mas estava por muito pouco, era questão de centavos mesmo, assim, de pequenos percentuais, que ela não era um enquadramento perfeito no retorno à média, mas que podia ser feito sem problemas. Mas no dia seguinte, aí sim, ela fez um candle não vou falar em definição nem de reversão, mas ela fez um candle mais interessante fora da banda de Bollinger completamente. Então no dia seguinte do chat podia ter dado uma entrada nesse candle aqui, né, fora da banda de Bollinger, mas ele corrigiu com força. E aqui a gente, sempre que a gente entra, a gente deixa aquela folguinha da mínima, né? Então aqui a gente podia ter entrado com uma posição. No dia seguinte, aí sim ela fez praticamente todos os critérios, um candle preto fechando fora da banda de Bollinger, mais do que 10% da volatilidade, a uma distância de mais de um terço da média de 21. Então a entrada perfeita, né, supondo que isso exista, a entrada perfeita em Vale teria sido nesse candle na sexta-feira. Então a entrada perfeita, a gente já estava posicionado, podia estar posicionado aqui. E eu lembro que essa aqui, como não estava assim, era quase isso, mas não era isso, podia ter estopado, entrado no dia seguinte, ou quem entrou no dia seguinte nessa reversão tinha que ter deixado um espaço maior. Provavelmente nesse fechamento foi estopado, mas ao mesmo tempo que foi estopado, tinha que ter comprado pelo critério de retorno à média. E se você colocar um stop 10% da volatilidade aqui, a sua entrada tinha sido a 34,10, e o seu stop estaria lá nos 33,10, que é mais ou menos R$1 que estava de distância de stop. Então nem a movimentação de ontem teria te tirado do trade, e a gente estaria com esse trade movimentado. Uma entrada nesse candle, segunda entrada nesse candle e terceira entrada na superação da máxima desse candle hoje, com o objetivo, primeiro objetivo lá próximo da média de 21, hoje em 36,80, e como tem a média de 200 aqui e o fundo anterior ali, essa zona, vou colocar entre os 36,50 e os 37,30, é uma zona que pode ter, que já foi a zona de resistência anterior. Se a gente puxar para trás aqui, né, esse 37,40, 37,30, que ela já tem funcionado como uma resistência anterior, podia ser uma zona de objetivo para esse movimento, caso comece a entrar vamos dizer, o objetivo desse retorno à média seria em torno dessa zona dos 37,30. Mas como a média, já temos duas médias aqui também nessa zona próxima, podemos colocar uma realização parcial próximo dessa média de 21, que hoje está em 36,80 e vai acabar caindo. A média de 200 está 36,50 e pode servir de resistência também. Então um objetivo para esse retorno à média seria essa zona aí supracitada de 36,50 até 37,30 aqui, uma zona de 2%. Dá para colocar uma parte mais embaixo, outra parte mais em cima. E queira ou não, o fundo agora desse 33 ontem, né, 33,66, ou para quem quiser tomar como base o 33 aqui, funcionaria como uma zona de suporte, que é onde se espera que entre força compradora. Senão nós vamos ter um teste lá dos R$30, R$30,70, que foi o fundo dessa longa congestão da Vale aí desde muito tempo, né? Mas aqui eu considero mais esses fundos aqui, todos estão mais ou menos alinhados, né? Esse R$33 aqui que eu citei anteriormente, eu acho que é uma zona que a partir daí seria bom entrar alguma força compradora, senão vamos ter um teste dos 30 lá embaixo de novo, e nessa de 33 para 30 é 10%, não dá para brincar com isso. Beleza, Marcão? Acho que só estou repetindo o que a gente tinha comentado. Então aqui a entrada ficou um pouco obscurecida, o stop aqui deu um calorzinho na galera, mas depois ela fechou bem positiva ontem. Tivemos um rompimento aqui da máxima hoje, com o objetivo lá de retorno à média. Para quem está mais indeciso em relação a Vale, puxando o stop pela mínima aqui, ou um pouquinho mais da mínima, abaixo da mínima, enfim, para proteger aí de uma eventual continuação desse movimento mais descendente da Vale. A Vale já se encontra em baixa, no diário pelo menos, né, pelos critérios aí de topos e fundos descendentes e inclinação da média descendente, se bem que agora está muito mais próximo de um suporte razoável do que antes, e tem o último dos moicanos, seria aqui os R$30,70 de setembro do ano passado. É isso.
TG, valeu a análise da quarta-feira inteligente com a GGBR, ganhei 6% em 5 dias. Pô, não fica indo atrás de mim não, Marcão, tá? Depois eu cobro meus 10%. Mas eu já comentei GGBR também. Foi bem interessante mesmo. No chat da semana passada, eu vou colocar minha cara no chat